Gente, bom dia. Queria dar boas-vindas para todo mundo. Hoje é mais um encontro do Conexões Junguianas, né, esse espaço que a gente abre para essa troca, para esse essa disseminação do conhecimento junguiano. E hoje a gente traz o Fabrício, que vai trazer para a gente o medo e a ansiedade na clínica junguiana. Ele traz sempre, uma visão muito clínica, né, então acho que a gente vai poder aproveitar bastante. Então, Fabrício, vai lá, é contigo. Perfeito, vou estar compartilhando aqui. Foi, Foi. ok. Foi sim. Sim, beleza, estou só ajeitando aqui a imagem para mim. Então, gente, esse tema, né, é um tema que a gente já abordou anteriormente no Amplificando Jung, e é um tema que é bem contemporâneo, né, que a gente lida no dia a dia do consultório, na prática, né, do clínica, lidando com a ansiedade e com o medo, né? Houve alguma mensagem? Ah, ok. É, então, para a gente poder, né, pensar a, o medo e a ansiedade na clínica junguiana, a gente vai estar trazendo, né, e já deixando de antemão, né, essa uma visão que é uma visão desenvolvimentista, e aí a gente vai ter essa possibilidade, esse diálogo que a gente vai estar trazendo para pensar um pouco mais, né? O que eu preparei para a gente estar como linha mestre, né, do nosso encontro, né, começando com o medo, né, é um poema do Carlos Drummond, que tem exatamente esse nome, o medo. Então vamos lá. Em verdade temos medo, nascemos escuro. As existências são poucas, carteiro, estador, soldado, nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo vermelhos rios vadiamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As, as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor. E esse célebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo, nevava. O medo, com sua capa, nos dissimula, nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós, de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses, nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem o terror das estradas, o susto na noite, o receio de águas poluídas, muletas do homem só. Ajudai-nos, lentos poderes do Láudano, até que a canção medrosa se parte, se transe e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes atingiremos o cimo de nossa cauta subida. O medo, com sua física, produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos um maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os. Estátuas sábias, adeus. Adeus, vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros de medo. Eles povoam a cidade. Depois a cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas, dançando o baile do medo, que é o Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. E é bem interessante, né? Por que eu escolhi também trazer para a gente começar, usando um pouco desse poema como uma linha, né, de mestre, porque ele traz essa perspectiva, né, do quanto que o medo, né, é uma força, o medo, ele é um sentimento profundo
que nos atravessa desde sempre. E muitas vezes, né, a gente se esquiva do medo ou tenta se esquivar de diversas formas, mas o medo ele é um fundamento, né, que nos constitui. E aí a gente vai começar a pensar esse medo, né, como Drummond propõe, né, em verdade temos medo, nascemos escuro. Então esse medo, a partir de uma perspectiva que se amplia também, pensando num medo arquetípico, e que é um medo que sendo arquetípico, ele é um medo fundante. E o que que seria essa dimensão, né? É pensar que o medo, ele entrando, né, nesse processo do desenvolvimento, o medo é uma das primeiras expressões arquetípicas de afeto, ou seja, dessa energia biopsíquica nessa relação com o ambiente. É o choro quando a criança nasce, é o choro diante desse algo que é estranho, que é diferente, que é desconfortável. Então, pensar essa dimensão arquetípica do medo e pensar que o medo, né, em sua forma mais básica ou fundamental, ela é uma resposta, né, desse self primário corporal, para agradar a todos, né, desse self primário e desse self essencialmente, né, incipiente a esse ambiente que é ameaçador. A criança, ela não tem é, não tem consciência enquanto uma reflexão, ela não tem um ego aonde uma subjetividade se vivencia com medo, ela tem o medo, que é um medo somático, é um medo no corpo. Então, é um medo que ele é anterior à simbolização. Por isso que quando a gente pensa nesse medo arquetípico, a gente e volta a essa dimensão desse medo fundante, a gente está falando dessa resposta do organismo, dessa resposta desse self, enquanto uma possibilidade de continuidade da vida. E por isso que nesse ponto, né, quando a gente traz uma dimensão de um medo arquetípico, a gente está falando, né, da vida que anseia por viver, a vida que anseia pela vida, diante dessa possibilidade, nessa angústia de desintegração, que fala dessa possibilidade do não ser diante é, dessa fragilidade que é a vida. E aí a gente pode compreender, né, pensando nessa linha, que o medo arquetípico ele se manifesta como essa função de proteção do self, que se organiza a partir, né, do que a gente vai chamar de defesas primitivas, defesas arquetípicas ou defesas do self. Defesas primitivas a gente faz um tangenciamento com a psicanálise, especialmente quando lá naquele viés mais kleiniano, né? E de self já é uma nomenclatura que o Fordham inaugura, e arquetípica a gente já tem mais próximo, que a gente está mais acostumado com o Donald Cauchy. E aí a gente tem essa possibilidade de entender que essas defesas que emanam, né, do corpo, desse self primário, e que possibilita, né, o desenvolvimento das defesas psíquicas, que possibilita o desenvolvimento, que a partir das defesas a gente vai poder vislumbrar a possibilidade de um desenvolvimento do ego e da subjetividade do psiquismo, como a gente pressupõe. Então, quando a gente pensa, né, no medo, nessa percepção, a gente vai entender que o medo é o nome que a gente dá, é o nome que damos, né, ao guardião de nossa fragilidade, de nossa mortalidade. Desse modo, onde há vida, há medo, e onde há medo, há defesa. Então, e esse é um ponto, né, que, especialmente, né, quando a gente pega nesse espectro junguiano, né, a gente tem a escola desenvolvimentista, ela, desde o Fordham, né, vem trazendo a importância de pensar as defesas enquanto esse elemento que possibilita, né, essa organização psíquica e que, de forma geral, né, a gente acaba deixando muito de lado em outras perspectivas. No Brasil, a gente acaba falando muito pouco dos processos defensivos. E aí, quando a gente traz essa dimensão de entender que onde há vida há medo, onde há medo há defesa, esse medo arquetípico, ele ganha suas primeiras, ele ganha sua forma, ou ele
ganha suas primeiras linhas de expressão, como a gente mencionou nas defesas primitivas, mas também nas relações de apego. Exatamente o apego como o Bowlby descreveu, como a teoria do apego traz, porque o apego ele é uma expressão de defesa, é uma expressão, é uma relação que possibilita a continuidade da vida. Então, pegando esses dois elementos, né, a gente vai ter que as defesas e as relações de apego moldam a realidade psíquica, ou seja, elas moldam a relação do self com o ambiente, considerando ainda desde esse processo é, pré-egóico, né, e entendendo que na medida em que a gente tem um processo que é atravessado é, por relações aonde a criança no seu desenvolvimento ela parte de uma total dependência e vai necessitando, né, seja dessas figuras cuidadoras, seja desses recursos, desses parcos recursos, né, que vão constituindo essa relação com o ambiente e que nem sempre, né, o Jung ele fala lá no Memórias e Reflexões, né, que o mundo que penetramos pelo nascimento, né? Ele é belo e brutal. Então, as defesas, né, possibilitam que essa brutalidade do mundo, né, fique de fora desse desenvolvimento do ego, fique de fora, é, a ponto, né, de que a relação com a vida possa se constituir enquanto expansão. E o contrário disso, né, que seria essa retração, o contrário disso é o que a gente nota, né, nos processos traumáticos, aonde o processo ele se torna de uma contração e de fechamento às possibilidades vinculares e às possibilidades do ambiente. Por isso que nesse pano de fundo, né, que emerge a partir, né, dessa busca pela vida, né, a gente tem essa percepção de que esse sucesso das defesas e das relações de apego possibilita um desenvolvimento saudável do ego e da personalidade. E eu gosto dessa compreensão, né, assim, mas sempre fazendo aquela ressalva de não cair nos idealismos, né? Entendendo que é, esse sucesso é basicamente, né, a possibilidade de lidar com a frustração, a possibilidade de lidar com a dor, que isso continua existindo na vida. A questão é o quanto de dor que esse ego consegue suportar ao longo desse desenvolvimento. Por isso que quando a gente tem os processos traumáticos, você tem um apego desorganizado, você tem aonde essas figuras cuidadoras, elas foram figuras opressivas ou figuras que atemorizavam essa criança e ao mesmo tempo eram objeto de amor, você tem rupturas nessa possibilidade do desenvolvimento e que muitas vezes leva, né, a um estado constante de medo, de insegurança e da ansiedade. Mas a gente vai estar falando, a gente não vai nem entrar muito nessa dinâmica do trauma, mas é importante a gente estar pensando enquanto é, um processo, né, que é paralelo ao que a gente tem proposto, né? E aí, voltando ao Drummond, né, ele fala, né, que e fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo vermelhos, rios, vadiamos. E aí é bem interessante, né, quando a gente traz essa fala, né, porque aí é entendendo, né, que aí eu já não falo mais só daquele medo arquetípico original. Aí a gente já fala das relações que vão se constituindo ao longo do nosso desenvolvimento. E aí pensar que esse medo, ele se apresenta na nossa história pessoal através dos complexos. E aí, de fato, né, pensando que quando a gente está falando dos complexos, a gente está falando da nossa história significativa, né? Positiva ou negativa. E o medo, em alguns momentos, ele é positivo, né?
Então, nossa história significativa, ela possibilita que o ego consiga lidar com a realidade de uma forma mais adequada. Então, como que isso entra, né? A gente vai ter tanto o medo como experiência vivida, como o medo do sofrimento, o medo relacionado às pessoas ou situações, e aí voltando-se ao passado, né? Voltando-se a uma reflexão a partir desse processo histórico. Porém, tem o medo enquanto essa ausência de repertório, da incapacidade de adaptação de novas experiências. E aí, mais para frente, a gente vai trazer isso como muito próximo, né, que ao processo da ansiedade, porque essa ausência de repertório coloca o ego no estado de apreensão, e esse estado de apreensão e ansiedade, ela é própria do ego. Então, pensar um pouco, né, nesse é, nesse pano de fundo, né, que a gente fala do medo, a gente, eu vou dizer assim, né, a gente subestima, né, o medo, porque o medo ele tem uma força estruturante que muitas vezes a gente vê pacientes que galgaram lugares sociais enormes, mas que vivem e chegaram nesses lugares movidos pelo medo, da censura, pelo medo da violência que vivenciou quando jovens ou quando crianças. Então, esse processo, né, da gente entender que há uma estruturação pelo medo e que muitas vezes é, geram as somatizações mais bizarras que às vezes a gente vai percebendo, por quê? Porque as defesas primitivas, né, que continuam atuantes na vida das pessoas, a gente vai ter esse deslocamento para o corpo como um processo aonde esse medo constitucional ele se torna incompatível com a persona, com o momento que está vivendo. Então, esse conflito desde a infância, se desloca para o corpo. E aí a gente vai ter dores, a gente vai ter vários outras sinalizações, aonde a somatização, ou em alguns momentos, né, a gente vai ter as atuações, e que não se configuram às vezes como uma psicopatologia, mas a gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Então, pensando, né, o quanto que a gente tem uma história, né, que se atravessa em relação, tanto pensando nas defesas primitivas, quanto nas defesas do ego, o Drummond ele continua dizendo, né, que refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. E aí é bacana quando a gente pensa nessa questão, né, da falta do amor. E é algo que a gente vivencia, né, que em diversos aspectos, enquanto a impossibilidade também de se sentir pertencente, de se sentir integralmente, né, percebido, visto e amado. O Kaushad, ele traz, até para a gente integrar um pouco, né, desses elementos que falam dessas defesas primitivas com o processo, né, do funcionamento, né, da vida, que a gente pega um pouco, a gente tem muito mais acesso, né, ao mundo interior do trauma. Mas que é um texto que está fazendo 30 anos agora, né, ele é de 96, então vai completar 30 anos agora. E ele tem muitos textos mais recentes. Em um desses textos ele comenta o seguinte: todos crescem em uma casa, uma sociedade, onde apenas partes da individualidade têm permissão para florescer, enquanto outras, julgadas inaceitáveis, ficam trancadas em um recesso oculto do ser. Poucas pessoas conseguem chegar à metade de suas vidas e dizer que passaram esse tempo em um ambiente onde foram vistas integralmente, espelhadas, aprovadas e que tiveram permissão de viver plenamente. Assim, concluímos que todos têm de sistema, é, algum tipo de sistema protetor, opressor, que os psicanalistas denominam de superego sádico. Se não houver trauma na infância,
o sistema não será tão extremo, primitivo ou rígido, mas ainda limitará o potencial e impedirá a vida plena. E aí é interessante porque quando a gente se reporta muitas vezes à perspectiva lá no mundo interior do trauma, a gente pensa muito nas defesas arquetípicas associadas ao processo traumático. E o que ele traz é justamente que sim, ela vai ser intensa, ela vai assumir aquele caráter brutal, aquele caráter avassalador diante da experiência traumática. Contudo, nós temos esse sistema muito associado também às nossas fantasias infantis, muito associadas, porque as defesas arquetípicas desse sistema opressor têm esse componente que ele não responde propriamente como as defesas do ego voltadas à estabilização da ansiedade, voltadas à manutenção das funções do ego. E aí ele cita como exemplo, né, aquela voz crítica e que muitas vezes a gente tem, antes de uma palestra, o que você vai falar é pura bobagem. Então, ou seja, é banal. Então, essa censura aonde essas defesas tentam evitar que a gente se exponha à crítica, se exponha à rejeição. Então, muito desses elementos, né, correspondem também a essa experiência que a gente, que todos em maior ou menor grau, todos vivemos e que ganha forma de acordo, né, com a nossa individualidade. Mas essas defesas, né, ou essas fantasias de pano de fundo, elas falam de quê? Como que a gente pode pensar esses elementos nesse medo basal, né? Que medo basal é esse, né? É o medo de abandono, é o medo de rejeição, é o medo da dor, é o medo do abuso, da negligência, o medo da perda. E é interessante que quando a gente olha enquanto algo que está muito ancorado no desenvolvimento, enquanto esse processo mais infantil, a gente vê que ao longo de toda a vida a gente teme exatamente as mesmas coisas. A gente teme ser abandonado, a gente teme a rejeição, dor, abusos, negligência, perda. Então, essas experiências que se fundam, né, por isso, como a gente falou, nesse medo arquetípico, se mantém numa constância ao longo de nossa história. E aí é isso, a gente vai ter processos internos nessas duas linhas de defesa, né, nas defesas do ego e nas defesas é, do self, que se alinham nessa direção. E aí, como que a gente vai percebendo, né, esse medo ganhando forma em nossa psique? A gente falou das defesas, a gente falou um pouco, né, desses sentimentos e temas de fantasia, né, e que ganham roupagem, ganham presença, forma psicodinâmica de algumas formas, né? Primeiro, a gente, pensando, né, nos processos traumáticos, como a gente mencionou, a gente vai ter essa ferida narcísica, ou seja, essa ferida no ego, essa ferida aonde a experiência da dor, a experiência da negligência, de abusos, afetam o próprio desenvolvimento do ego e essa dor, né, se torna parte do ego, aonde, né, é identificado, né, com esse elemento negativo e muitas vezes se entendendo de uma forma muito negativa, é como é muito comum nos casos limítrofes. O Schwartz-Salen, né, ele diz lá no Personalidade Limítrofe, né, que para as pessoas, né, que têm são limítrofes ou casos limites, né, ele diz que é como se não, para essas pessoas é como se não houvesse um objeto bom no mundo. Elas buscam numa esperança, mas sabendo que serão abandonadas, sabendo que serão rejeitadas. Então, é um pressuposto, por quê? Porque elas estão identificadas com essa ferida profunda, né? E que fala, né, desse medo de estar sempre sendo devastada, novamente, sempre de novo, né? Então,
esse medo acaba gerando, né, a partir dessa ferida narcísica, especialmente a gente vai pensar em, em transtornos, de personalidade ou quadros mais graves, a gente vai ter esse medo enquanto uma condição, né, muito arraigada no ego. Por outro lado, né, mais comum a todos, né, como a gente fala, né, entra um pouco nos complexos negativos que condensam nossas experiências com essa carga emocional afetiva negativa e que tensionam, que ameaçam o ego, né? E nesse aspecto, esse tensionamento ele gera a mobilização das defesas. E aí a gente tem, que é bem interessante, mesmo que a gente não entre, né, no campo das defesas, a gente fala, o próprio Jung ele fala, né, do complexo dissociado. A dissociação é uma defesa é, do ego, né, bem característica. E aí a gente vai ter pô, a projeção, tal. Então, essa presença, né, desses afetos e que geram ameaça ao ego. E aí eu já me antecipo um pouco, né? E gerando ameaça, aí a gente começa a falar falando de ego, a gente já entra na ansiedade. Porque desde Freud, né, o ego é a sede da ansiedade, porque é justamente, né, esse essa organização, essa estrutura que possibilita se reconhecer e mediar as relações. Então, essa ansiedade, ela vai estar sempre calcada nesse ponto de vista subjetivo do ego. Então, por isso que não precisa ter um objeto presente. Mas a gente continua, né, pensando na questão do ambiente e das relações hostis. E muitas vezes, né, a gente tem essa sujeição às relações hostis ou ao ambiente hostil como uma forma de evitar esses objetos de medo, né, que é o abandono ou a rejeição. Então, a relação com o ambiente hostil ou a sujeição pressupõe o medo, né, do abandono, o medo da perda, e aí a gente se mantém em situações muitas vezes é, degradantes ou muitas vezes e sempre extremamente adoecedoras. E é o medo como um pano de fundo. E aí, por outro lado, né, a ansiedade ou o medo, ele vai também tomar essa forma a partir também da ausência, né, da defesa contra a ausência de repertório adaptativo. Por que que isso daí é um dado muito comum? Hoje a gente tem mudanças bruscas demais na vida. A gente muda de cidade, a gente muda de realidade. Antes, muitas vezes, as pessoas nasciam na mesma vizinhança e morriam na mesma vizinhança. As pessoas se conheciam, o ambiente, ele era relativo. Hoje a gente mal conhece os vizinhos. Capixaba, então, não conhece. Então, nessa coisa de entender, né, o quanto que a nossa realidade, né, e o não saber como lidar e mudando de situação, a gente se vê sempre num reinício, né? E o reinício, colocando em situações, às vezes, que a gente não consegue, né, encontrar na nossa história esse, é, essa referência, a gente retorna todas as fantasias infantis, né, que a gente listou anteriormente, só que elas ficam num pano de fundo e o que a gente vivencia egoicamente é a ansiedade. E aí, pensando, né, nessa relação que entra medo e ansiedade, a gente vai ter uma perspectiva que, quando a gente entra numa perspectiva mais descritiva, né, a gente falar do medo, né, como essa resposta defensiva diante de uma ameaça objetiva, real ou presente nesse momento, né? A ansiedade seria também uma resposta defensiva análoga ao medo, porém difusa, sem o objeto e relacionada a possibilidades futuras. Isso a gente tem num viés mais descritivo. Quando a gente pensa na perspectiva psicodinâmica, que é o que de fato nos importa, a gente vai pensar, né, nesse, como a gente mencionou, nesse medo, né, que o medo
afeto basal, arquetípico, vinculado à proteção e manutenção da vida. Então, fazendo um parênteses bem viajante, né? E é bem interessante porque na medicina chinesa, o medo ele se opõe, ele, de certa forma, né, ao Zi, que seria esse espírito que é albergado pelo rim, que é traduzido como vontade ou vontade de vida. Então, o medo, o medo desmedido, né? O medo excessivo, ele fere exatamente a possibilidade da busca pela vida. Por isso que, fazendo esse parênteses que me vem agora, né? É pensar o quanto que a relação, né, do medo enquanto uma forma de buscar a manutenção e a sustentação da vida, tem esse aspecto próprio e que o excesso, né, como eu falei, né, a desmedida é que justamente fere, e ferindo, né, fere a própria condição, né, a vontade de vida, né, essa potência de vida. E a ansiedade é, vem como uma resposta do ego diante de uma situação de ameaça. E aí é interessante porque a gente fala geralmente relacionado ao inconsciente, porque muitas vezes essa ameaça ela é relacionada a um objeto externo. Esse objeto externo ele se coloca muitas vezes como um símbolo que conecta com a nossa história, que traz esse elemento do inconsciente, mobilizando esse ego e tornando esse ego é, defensivo. E assim ele pode, e geralmente não, né? Isso vai moldar a forma como ele vai se relacionar com essa realidade. Então, a ansiedade, né, gera um estado de apreensão e evitação. E aí, como a gente falou, a gente vai buscar tanto esses elementos históricos como esses elementos presentes para entender a psicodinâmica da ansiedade. E aí a gente precisa entender, né, como que esse ego está organizado. Acho que- mas eu acho que a gente vai voltar a isso já já. Então, a gente volta um pouquinho ao Drummond, quando ele diz, né? Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de calma e medo. E aí é interessante, por isso que eu mencionei até pouco antes, essa ideia, né, do quanto que é, às vezes a gente pensa no medo enquanto algo que paralisa. Mas o medo ele também estrutura e muitas vezes a gente, de fato, a gente constrói casas de medo, é, cidades de medo, ruas só de medo e calma. A calma não é a calma enquanto uma tranquilidade, a calma enquanto uma ausência. Por isso que quando a gente pensa, né, que a ansiedade e o medo, eles, de fato, né, eles podem paralisar a vida, mas sem torná-la disfuncional, no sentido de é, no sentido de ganhar esse status de psicopatologia. Só que aí a individuação cessa. Porque muitas vezes, né, atendendo às exigências dos outros, atendendo às expectativas dos outros, o medo de rejeição, o medo de fracassar, o medo de estar só, passa-se numa faculdade, passa-se num concurso, se constrói uma vida a partir do medo de ser quem se é, e muitas vezes também perdendo o contato com o que se gostaria de ser, mas essencialmente vivenciando é, o medo da perda e o medo dessas pessoas que muitas vezes é, acabam sendo ícones, né, desse medo, no sentido de que eu preciso agradar essas pessoas, eu preciso atender às expectativas dessas pessoas para eu me continuar me percebendo a partir do olhar delas, não a partir de minha existência. E aí a gente tem essa existência, né, que é essa vida contida, essa vida medrosa, né, como sintoma de uma vida não vivida. Por isso que aí pensando, né, o quanto que a gente não precisa chegar ao,
aos transtornos ansiosos, muitas vezes a paralisação da vida. Por isso que eu mencionei até um pouco dessa, é, a perda dessa vontade de vida, da vontade de ser, desse ato, né, ou desse gesto autêntico, genuíno. E muitas vezes, como eu falei, a pessoa é extremamente competente, mas vive a vida do medo. Então é um pouco dessa, percepção. E aí, que a gente pensando, né, eu mencionei já que essa questão da psicopatologia, o Drummond fala, né, tenhamos o maior pavor, os mais velhos compreendem, o medo cristalizou-os, estátuas sábias a Deus. Então, quando a gente pensa, né, para a gente pensar, ou trazendo um pouco para a gente pensar essa questão dos transtornos ansiosos, eles podem estar indicando também, né, tanto essa sobrecarga defensiva quanto sensorial, que seria o quê, né? Essa sobrecarga aonde defensiva, que para conter os estímulos, ou seja, para conter esses elementos, né, que geram essa ansiedade, para tentar conter pensamentos, para conter até mesmo, né, a exposição, é, as defesas sobrecarregam e se manifestam somaticamente, ou seja, se manifestam no corpo, sobrecarregando o corpo. Um outro aspecto que aí eu coloquei porque a gente fala muito pouco, né? Não tem muita literatura junguiana, por assim dizer, que para a gente pensar o quanto, né, que essa sobrecarga sensorial em pessoas neurodivergentes, a sobrecarga pode desencadear ansiedade. E muitas vezes aí a gente precisa, né, estar atento também a esses elementos, porque a gente tem uma gama enorme de pessoas que não são, é, vou dizer assim, né, não são diagnosticadas, não são percebidas, então, que vivem muitas vezes numa ansiedade de uma sobrecarga, sensorial, e aí acaba entrando, né, nesse ponto comum que seria do transtorno, ansioso. E não adianta muitas vezes a gente só buscar, né, um fortalecimento do ego, buscar os complexos. É importante a gente entender essa individualidade e também entender quais são os recursos que podem ser trabalhados com ela e considerando, né, e aí, a gente precisa aprofundar estudos, né, para pensar a neurodivergência, para poder trazer um pouco também nessa percepção. Então, é mais nessa dimensão que a gente precisa estar refletindo. A- os transtornos ansiosos, eles apontam também para o colapso das defesas, ou seja, né, essa sobrecarga afetiva interna e ambiental pode colapsar as defesas do ego. E aí, tendo respostas mais intensas, que envolvem o, a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o burnout, e que podem vão estar sendo relacionadas também a processos traumáticos. Porque por mais que a gente acabe pensando, a gente precisa entender também, né, que essas experiências no trabalho, essas experiências a longo prazo, que não são tão agudas, né, vão gerando esses desgastes. Então, e se tornam processos traumáticos. E aí a gente vai ter que ter essa atenção também, né, a pessoas que são limítrofes, ou, nesses casos, limites, que têm uma fragilidade egóica um pouco maior, então elas acabam sendo mais sensíveis. Então, nesse aspecto, né, essa sobrecarga afetiva, ela gera um colapso e, de fato, às vezes você vai ter reações somáticas muito intensas, fora as comportamentais. Então, mas aí a gente pensa no colapso das defesas e processos defensivos, de defesas primitivas que tomam forma. E outros momentos a gente vai ter também, né, o processo de individuação, onde essas mudanças de etapa da vida eh, geram um confronto, e aí esse confronto com a sombra, e que
precisa ser, os aspectos da vida, que ficou mal escrito aqui, os aspectos da vida que estavam sendo negligenciados pelo ego vão produzir ansiedades porque eles precisam ser reintegrados. Então, toda vez que a gente vai falar de uma identificação ou de uma, seja com complexo ou com um aspecto da persona, a gente está falando de negligência também. Então, nesse sentido, áreas da vida que foram negligenciadas, elas precisam ser integradas, ou elementos do próprio ego que precisam é, passar por um amadurecimento, tudo isso gera ansiedade e é o que a gente tem muito da crise de individuação, associados a essa transformação. E eu coloco mudanças de etapas de vida, por quê? Porque eu não estou falando só lá é, na metade da vida, que é a individuação como a gente compreende de uma tradição mais clássica. A gente tem momentos da infância, a gente vai ter momentos na adolescência, é, na metade da vida, né, nesse processo da adultescência, né, e da envelhecência, a gente vai ter momentos aonde o processo de individuação ele vai se manifestar enquanto processos de integração e que geram ansiedade profunda no ego. Então, aí a gente tem essa dimensão. E aí, como que esse medo, né? Como que a gente pensa ou como a gente pode lidar com isso numa lógica, né, da clínica? Primeiro, né, ponto de partida, né? Que é essa questão sempre posta da relação transferencial. Que a relação transferencial possibilita possibilita segurança ao ego para que ele possa lidar com os conteúdos inconscientes. Então, essa é, possibilidade, a atenção à transferência, a atenção a quanto de exposição que esse indivíduo ele faz nesse processo terapêutico, que ele também se encontra muitas vezes fragilizado. Então, é um processo, né, que possibilita a segurança para trazer, né, e até vivenciar na pessoa do analista esses conteúdos que geram, né, ameaça interna e externa. E correlato a esse processo que eu estou descrevendo na relação transferencial para lidar com esses conteúdos que provocam o medo e ansiedade, entender a continência, né, dos afetos e dos conteúdos inconscientes, que muitas vezes, nesse processo é, egóico, as defesas tentam afastar, e muitas vezes a continência desses afetos se dão pela percepção da contratransferência, se não na percepção que aí a gente tem tanto a contra-transferência, a reverie, como formas a gente está simbolizando e trazendo isso para nossa percepção como terapeuta, e assim, na relação terapêutica, dando essa continência, acolhendo e dando espaço aos afetos, e muitas vezes esses afetos, ou essa continência, ela ocorre antes deles serem experimentados pelo ego. Então a gente percebe, então a gente traz isso sem muitas vezes apontar, mas trazendo isso como algo possível. Então, acolhendo os afetos, as narrativas, as histórias, que às vezes a gente percebe a história silenciosa, porque a história ou a narrativa que está na pausa, que está entre uma palavra e outra do paciente, a gente vai construindo essa narrativa que fala, né, desse inconsciente e que, na medida em que a gente acolhe, sem, de uma forma gentil, né? Eu acho que me foge um pouco a palavra, né? De uma forma gentil, de uma forma afetiva, o paciente ele vai poder fazer o mesmo com esse conteúdo dele. Então, pensar nessa continência é pensar também na interpretação, nomeação ou simbolização desses afetos e conteúdos. E isso nem sempre ocorre no mesmo momento. Porque quando a gente nomeia, a gente dá um contorno. E dar contorno, né, trazer essa forma, possibilita que o ego ele consiga se relacionar com esse conteúdo
que para ele era um objeto de ameaça, de apreensão, porque as defesas impediam que isso ganhasse uma narrativa. Então, muitas vezes a gente dá um contorno a esse conteúdo, mas a gente precisa também nomear as defesas, nomear as fantasias, e às vezes pegando mesmo aquelas fantasias basais, né, que a gente tem lá atrás que a gente mencionou, do abandono, da rejeição, e esses e outros conteúdos, né, que vão se colocando nesse aspecto da, da relação terapêutica para a gente estar devolvendo isso de uma forma segura. Aí é interessante, por quê? Porque aí a gente entra pensando na interpretação. A interpretação não é um processo teórico. O Fordham, ele falava da interpretação verdadeira, né? Ela sempre tem origem na contratransferência. Então, a partir da contratransferência, a partir desse conteúdo que foi vivenciado, às vezes, no corpo, que ganhou forma, que a gente conseguiu visualizar, que a gente deu um nome e a gente vai devolver para o paciente. Às vezes a gente vai devolver enquanto uma imagem, mas às vezes a gente vai devolver enquanto uma conexão com a história desse paciente. Por isso que interpretação é atribuir um sentido a essa história do paciente, a essa experiência pessoal, de forma que esse ego consiga integrar esses elementos. E aí sim a gente tem um amadurecimento e possibilidade nesse aspecto, uma relação possível, né, tanto com os objetos que geram medo, quanto essa reestruturação desse ego que se percebe ansioso. Então, e aí a gente precisa, né, como a gente está falando, tem que ter ego, né? Tem que ter condição para lidar com isso. Então, nesse ponto, né, se houver um comprometimento do ego, é importante ter atenção, porque o manejo exige paciência e mais do que o conteúdo, prioriza-se a relação. Então, mais do que o conteúdo, mais do que, por exemplo, a interpretação, mais que o uso de técnicas ou exercícios, a relação com o paciente para ter esse movimento que seria tanto de uma maternagem, de uma construção afetiva, muitas vezes é, pensando, né, que nesses casos a gente tem pacientes com uma fragilidade egóica que ele não tem uma capacidade de elaboração simbólica, que é pegando um pouco do que a Jean Knox aponta, né, como essa inibição defensiva da função transcendente, aonde os processos de simbolização ou do ego se transformar, elaborar no sentido, né, de se mover com, ou se comover com um processo simbólico, isso não está momentaneamente acessível a esse indivíduo. Então, por isso que quando a gente prioriza a relação em um processo que é gradativamente de percepção, de integração, que traz essa segurança, isso evita que o paciente ele se sinta fracassado, né? Ah, porque não consegui anotar os meus sonhos, eu não estou conseguindo o uso das técnicas, não está trazendo é, estou deixando o meu terapeuta frustrado, eu não consigo atender as expectativas do meu terapeuta, e isso vai gerar mais ansiedade, medo de rejeição, e medo de rejeição por parte do analista. Então, se eu sou um paciente tão ruim, meu terapeuta vai me abandonar também. Então, por isso que entender que o que a gente falou anteriormente passa também por essa percepção dessa organização do ego. E aí, obviamente, se a gente percebe isso, né, a gente vai trabalhar também esse fortalecimento do ego, que é pensar o ego, né, em seu desenvolvimento e no reconhecimento, né, por parte do ego, de recursos. E aí sim, entra atividades, entra
muitas vezes, essa restauração, esse reconhecimento dessas funções do ego, dessa história. E muitas vezes a gente precisa voltar a essa história dele para entender quem ele é, ou para ele se perceber o que ele já produziu, o caminho que ele fez e validar o processo de vida dele, que muitas vezes a experiência dele é de invalidação. E essa invalidação fomenta mais medo de rejeição, mais ansiedade. Então, entender a partir dessa experiência que o fortalecimento do ego, ele envolve tanto esse reforçamento, né, dessa história, dos aspectos positivos, e também, né, trazendo uma relação segura, né? E aí essa sensação de segurança no próprio do indivíduo com ele mesmo e com o terapeuta. E também, né, aí a gente tem a conexão com o corpo, que é essencial em todo esse aspecto. Como a gente falou, né, muitas vezes esse processo que envolve o medo, que envolve a ansiedade, promove uma desconfiança profunda do indivíduo no próprio corpo, né? Então, ele não sabe quando que vai acontecer uma crise. Então, essa desconfiança profunda gera esse distanciamento. Por isso que atividades que integram o corpo, como atividades físicas, aí a gente pensa em o yoga, a gente pensa em hipnose, técnicas de expressão e relaxamento, auxiliam nesse processo porque também reconectam, né? Fazem essa conexão com o corpo, e a gente tem que sempre lembrar, né, que o ego, ele possui um aspecto que é somático. Então, os processos de dissociação que dissociam o corpo e que não possibilitam uma percepção integrada de si mesmo, fragilizam e favorecem, né, esses processos ansiosos. Então, todas essas técnicas elas são bem-vindas, né, que conectem com o corpo, mas aí, como a gente mencionou, desde que a gente entenda também qual que é esse lugar, ou qual é o lugar desse ego. Aí me veio aqui, né, do o Edgar, né, que é uma fala que eu gosto muito, né, quando ele vai, salvo engano, na coagulácio, lá na Anatomia da Psique, ele fala, né, desse, é, dessa conexão, né, com a realidade, com o chão, né, então, ele comenta, né, mas a gente tem que pensar quanto de realidade esse ego suporta. Então, por isso que é exatamente esse aspecto que a gente coloca. Então, é um processo muito mais é, cauteloso e afetivo, eu diria assim. E aí, hoje, né, a gente tem milhares de técnicas que a gente pode utilizar. Como que a gente pensa esse processo? Porque, de certa forma, na psicologia analítica admite o uso das mais diferentes técnicas. Então, o que eu colocaria, assim, são os pontos mais importantes. Primeiro, a técnica tem que ter relação com o paciente. Paciente desconfortável com a técnica, você pode oferecer. Se ele não quiser essa técnica, às vezes você vai buscar outras. Então, é importante que tenha relação com o paciente. A outra, né, que seria um domínio da técnica. É como eu mencionei, particularmente, eu gosto, especialmente quando a gente trabalha no viés da ansiedade, do medo, eu gosto muito da hipnose ericksoniana, mas é algo que não é só pegar um roteiro e olhar, é importante conhecer. Quando a gente pega lá essa perspectiva, né, às vezes a gente tem muitos elementos meio é, soltos, às vezes, na internet, e de sugestão de técnicas. Só que a gente tem que ter atenção. Volto ao que eu mencionei até no slide anterior. Um paciente que tem um caso limítrofe, ele não vai. Alguns casos ele já está diagnosticado, ele já percebe, mas ele não vai chegar e abrir para você que, olha só, eu acho que eu sou limítrofe.
Por isso que o Jung, a gente até falou isso no outro no Amplificando, ou no outro Conexões Jungianas, né? Quando a gente falou sobre a psique como arquipélago, que o que a gente nomeia hoje como quadros limítrofes, casos limites, o Jung ele nomeava como as psicoses latentes e alertava como uma cautela no uso das técnicas com esses pacientes. Então, você precisa ter uma certa atenção para poder utilizar. Então, por isso, como eu disse, o domínio da técnica é justamente porque, em caso que a coisa possa trazer um efeito, né, negativo, você tem que saber lidar com esse efeito negativo. Nem tudo são flores. Então, são essas duas ressalvas, né? E aí, a gente pode pensar também, né, que a gente está falando do medo, só que também tem outro lado do medo, né? Como que fica também, né, o medo e a ansiedade do analista? Especialmente quando a gente pensa nessa questão de quem está entrando, quem está começando. E isso é algo que é importante, que aí a gente vai ter, né, o medo de não dar conta, que é muito comum em supervisão quando no início de carreira. Uma necessidade, né, de reconhecimento, como de ser um bom terapeuta, ou a necessidade de não ser rejeitado pelo paciente. Então, vou colocando, depois a gente comenta em bloco. Então, quando a gente pensa, né, um outro aspecto é a percepção dessa contra-transferência, né, da introjeção do medo e ansiedade do paciente. Porque aí, até aqui, eu estava falando, né, de algo que fala um pouco dessa questão, às vezes, do se firmar enquanto profissional, e muitas vezes aí a gente vê, é, leva-se tempo, né, para se tornar, para se ganhar experiência, leva-se tempo para se manejar. Então, vai para terapia, individual, é supervisão. Só que o que acontece quando a gente entra nessa nessa ansiedade ou nessa necessidade do reconhecimento, na necessidade de não ser rejeitado, aí a gente fica às vezes meio que perdido correndo de técnica em técnica. Vou misturar um monte de abordagem para poder lidar com a ansiedade. E aí é um risco que a coisa desanda. Porque muitas vezes não é o paciente que está sendo como foco. Às vezes é as nossas fantasias, às vezes é o nosso medo, e que ele vai estar sempre presente ali. Só que é importante a gente conhecê-lo, né, até mesmo para entender e não entrar de uma forma autoritária com o paciente. Então, os três primeiros marcam um pouco desse lugar, mas a questão da contratransferência ela é extremamente importante porque, em muitos casos, o medo vem com um paciente específico, a ansiedade vem com um paciente específico. Então, isso está falando do que está sendo construído nessa relação analítica ali e que precisa ser traduzido, né, simbolicamente pelo analista para possibilitar essa construção simbólica, porque muitas vezes essa introjeção do afeto desorganiza e essa desorganização espelha exatamente o que o paciente está vivenciando. Por isso que quando a gente fala do acolher contra-transferencialmente, é se permitir esse medo, se permitir essa ansiedade e entender que essa ansiedade não é minha, ela está passando por mim. E assim eu posso, acolhendo, trabalhar o caminho também para esse paciente acolher isso. Só que aí se a gente cai na armadilha, né, do querer fugir isso a todo custo, a gente joga fora um conteúdo extremamente importante. Entra o medo de errar com o paciente, né, de falar a coisa indevida. É, Aí pegando mais o bloco, né? O medo de ser uma farsa, né? Aí a gente entra na lógica
do impostor, né? Ou impostora, e o medo de fracassar como paciente e na profissão. Então, e aí a gente entra também, né, nesse campo profissional, é, que aí se soma um pouco das três primeiras, que é curioso, que aí quando a gente pega, né, é, quando o Jung ele falava, né, da importância, não que ele não incentivava ninguém a errar, mas quando a gente percebia, por quê? Porque a gente aprende mais com os erros do que com acerto. Com os acertos, é o que ele dizia, justamente porque os acertos, às vezes, a gente acaba ficando viciado naquelas mesmas coisas. E quando a gente percebe que a gente teve uma compreensão que não é correta, a gente pode ampliar, a gente pode amadurecer, a gente pode expandir a nossa percepção. E aí, nesse ponto, né, do ter reconhecimento ou ser importante, o Jung, da mesma forma, ele dizia que um terço dos pacientes dele, ele não teve ele apenas acompanhou o processo. No outro terço, ele teve uma relativa importância e com o terço, ele sabia que ele foi essencial ao processo dos pacientes. Então, às vezes, é entender que em alguns momentos, em muitos pacientes, a gente vai estar testemunhando, a gente vai estar junto, mas não vai ter essa importância como a gente às vezes fantasia, né? Então é importante a gente estar, e aí é importante a supervisão e a análise pessoal para entender, né, nesse início, ou não só no início, né, ao longo da nossa vida, né? Porque isso aparece com 20 anos de profissão, e às vezes e tudo bem, porque aí a gente percebe o quanto que a gente precisa estar aberto e não cristalizado. Então é uma coisa que se torna bem importante. E aí eu vou trazer uma citação, pensando nessa coisa do medo, né? Que diz assim, né? É, abandone a memória, o desejo, compreensão, o uso de preconcepções. Cada sessão constitui o primeiro dia, de novo, da análise. Não lembre das sessões anteriores. Deixe que o paciente se lembre delas espontaneamente. Não tenha o desejo de curar o paciente. Mergulhe em um estado de reverie, pensamento onírico em vigília, para que você possa estar otimamente receptivo à sua ressonância emocional inconsciente com as emoções do paciente e ser capaz de abordá-las de maneira ideal. O analista não deve fazer uma interpretação que ele não sinta. O paciente saberá se ele o fizer. Além disso, o analista não deve repetir uma interpretação. Toda interpretação deve ser uma surpresa, tanto para o analista como para o paciente. Que aí foi uma comunicação pessoal. E o último ponto ele coloca, né? Utilize livremente a imaginação especulativa e o raciocínio especulativo. É bem interessante essa citação, né? O Jung, ele falava da mesma forma para abandonar o desejo, para não ter o desejo de curar. É, eu acho essa citação extremamente, né, interessante porque ela soa tão junguiana, né? Só que ela não é de um autor, não é um autor junguiano, é do Grotzenstein, que é um autor bioniano. Essa comunicação, né, que ele fala pessoal ao longo da análise, é que foi analisando do Bion. E aí é interessante porque às vezes a gente se fecha procurando essa uma resposta específica e às vezes não vem. Às vezes, quando a gente pega, e aí a gente entende por que que a riqueza do livro A Prática da Psicoterapia é justamente o fato do Jung não estabelecer regras, é o fato de ter uma abertura à experiência e essa riqueza, né? Como Jung, quando ele escreve em carta dizendo que eu não desejo que ninguém seja junguiano, porque ele dá a liberdade da individualidade de cada um, ele deseja essa criatividade, essa individualidade, assim como ele preserva para ele mesmo. E aí é interessante porque
porque é entender exatamente que cada sessão ela vai se fazendo. O processo da transferência, os processos inconscientes, eles se alongam, e não está restrito apenas ao que você falou. O Jung, ele tem uma fala ainda mais interessante quando ele traz lá no Entrevistas e Encontros, que ele diz assim, olha, quando ele foi perguntado sobre a transferência, ele vai dizer assim, muito mais importante que as suas frágeis palavras é aquilo que você é o seu ser real. O paciente vai estar impregnado por quem você é e vai prestar pouca atenção ao que você diz. Então, muitas vezes, né, essa percepção e essa segurança também no inconsciente, ou o nosso processo ao longo, né, da nossa formação, supervisão, análise pessoal, estudo, isso é algo que vai se constituindo para além, né, do ter a palavra certa, que com o tempo também vem, né? Mas é uma forma da gente estar percebendo. Então, nossa, são para a gente ir caminhando para finalizar, primeiro, né, é entender que a clínica junguiana, né, não visa, né, o tratamento da ansiedade do medo em si, ou seja, não é supressão de sintoma, mas essa é o fortalecimento desse ego e integrar esses elementos que provocam a ansiedade e o medo. E aí a gente convidado, né? Isso como eu mencionei. Às vezes a gente vai ter os elementos simbólicos, às vezes não tendo elementos simbólicos, a gente vai perceber o quê? As fantasias, as defesas, a resistência, a própria transferência, que muitas vezes se torna objeto para a gente analisar nesse processo onde o paciente se coloca ou dependente, ou dependendo da forma que a transferência vai assumir. Então, a gente observa esses conteúdos fortalecendo e integrando. Então, não é o tratamento da ansiedade, não é o tratamento do sintoma, por mais que, quando possível, né, como eu mencionei, alguns elementos, como relaxamento, algumas técnicas, favorecem muito até para conseguir esse aprofundamento. Então, sem radicalismos, né? E entendendo assim, né, que a ansiedade e o medo são expressões do sofrimento psíquico que precisa ser simbolizado e integrado. Simbolizado, lembrando, né, que muitas vezes está no corpo, muitas vezes estava nesse campo, né, como um pano de fundo enquanto fantasia, e por isso o ego ele está nessa experiência pré-simbólica e o ego ele não acaba se conectando com isso. E por isso que é necessário isso só é possível, né, com o ego maduro e forte o suficiente para lidar com esses conteúdos. E às vezes a gente vai se emprestar para fazer é, esse atravessamento, fazer essa travessia, essa ponte simbólica para o paciente, e aí ganhando contorno, fortalecendo o ego e favorecendo o desenvolvimento. Ok? Então, gente, a princípio basicamente, a gente vai abrir para perguntas. Eu só vou colocar para vocês que a gente vai ter em fevereiro, né? Só de uma divulgação que a gente vai ter a capacitação em psicoterapia junguiana, né? Que vai ser um curso online e presencial, aulas gravadas uma vez por mês. Aí depois a gente vai estar divulgando lá também no grupo. Então, é isso. Fechei aqui. Fabrício, só lembrando também, né, que já para o pessoal, que às vezes tem gente que vai ter que sair logo, que no mês que vem a gente vai ter o Conexões Junguianas com a Vivila.org, né, falando sobre a terapia de casal, a dinâmica da relação, e que no ano que vem a gente também tem a formação de terapia de casal, né? Então, para o pessoal ficar atento, que a gente já está começando a fazer as divulgações também dos próximos eventos. Vão